Qual é a visão sobre usura que a gente encontra na Bíblia? Eu não aceito investir o meu dinheiro para ganhar juros que viram à custa de outras pessoas pagando, porque estão pegando empréstimos. Como aconteceu no Rio Grande do Sul, o dinheiro que você está investindo não é seu, né? É do seu cliente. E a minha pergunta é a seguinte: você até citou um trecho de Salomão falando, olha, essa riqueza que você tem que não gera riqueza na vida dos outros, na verdade, isso não é bom. E se a gente pega, por exemplo, a Igreja Católica, eles foram durante muito tempo contra a usura. Uhum. E aqui a gente entende usura como um empréstimo com juros. O católico não podia fazer isso, não tinha acontecido a Reforma Protestante ainda, então a Europa era basicamente católica, e você tinha os judeus que já tinham feito a diáspora vivendo na Europa. E você tem aquela obra O Mercador de Veneza, que mostra que, olha, os católicos não podiam emprestar um para o outro a juros, havia uma demanda por recurso, como sempre há, o judeu topava emprestar para os outros a juros, mas não emprestava a juros para eles mesmos. Dentro da comunidade não havia essa cobrança, para fora havia. E o interessante é que a gente pensar na Segunda Guerra, né, os caras ficavam em guetos, eram obrigados a usar a estrela de Davi para mostrar que era judeu. No Mercador de Veneza, século XVI, comecinho do XVII, o que você tem ali é o pessoal vivendo em guetos, que era a palavra no idioma veneziano para fundição, era onde eles ficavam, e eram obrigados a usar toucas vermelhas. E aí o Shylock, o emprestador de dinheiro, ele empresta dinheiro para um cristão, no final o cara não ia conseguir pagar ele fala, mas eu não quero juros não. Eu não vou cobrar juro porque você é contra a usura, eu vou querer uma libra de carne do seu peito. E tudo dá errado pro Shylock, no final ele fica sem patrimônio e é obrigado a se converter. Outro spoiler, mas também tem século já, pessoal. Eu queria saber qual é a visão sobre usura que a gente encontra na Bíblia, porque o Velho Testamento, por exemplo, ele é comum tanto ao judaísmo quanto ao cristianismo. E o católico falava que não podia emprestar, mas o judeu via que podia emprestar para os outros. E uma vez, já passaram pelo Viver de Renda mais de 40 mil alunos. Conversando com um aluno no direct, né, perguntando como é que ele estava no curso, ele falou, não chegamos na parte que eu vou usar ainda, a gente estava no módulo 3, que é o módulo de renda fixa. Eu falei, pô, mas renda fixa é uma parte importante. Ele falou, mas eu sou contra a usura. Eu não aceito investir o meu dinheiro para ganhar juros que viram à custa de outras pessoas pagando, porque estão pegando empréstimos. Eu falei, olha, interessante a visão que ele tem, né? Ele está abrindo mão de retornos com uma baixa volatilidade, então retorno ajustado ao risco, que embora seja mais baixo, é com menos dor de cabeça, digamos assim. Porque ele não queria participar desse esquema. Porque ele fala, isso aqui, na minha opinião, é errado. O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia também é contra a usura é pecado, a Bíblia é contra esse empréstimo abusivo. Apenas uma notinha de rodapé, é muito bem trabalhado o Mercador de Veneza, mas você sabe que é uma obra antissemita. Sim, não, total. Fica bem claro aqui. Ela é bem claro. Então, quando fala do judeu, ele não pensa que é um elogio, não, que é uma crítica. Mas tem um trecho que é muito bom, que é aquela hora em que o Shylock, ele fala assim, e por acaso, qual é a diferença de um judeu para um cristão? Nós não temos 2 olhos, 2 ouvidos, né? Se me cortar eu não sangro, e se, por exemplo, eu te ofender, você não se vinga? É verdade. Aquele trecho é brilhante, mas é uma obra realmente que no final o judeu ele está muito mal na Exatamente, e vários, o judeu errante, a época que houve um antissemitismo muito grande que preparou a Europa. O Hitler, na verdade, ele só acendeu a pólvora, mas já existia, o que já havia desde lá de trás. Bom, voltando então à questão da usura, a Bíblia é contra isso, e eu acho que a diferença entre veneno e remédio é uma questão de dosagem. Você sabe no seu comércio, você que eu digo, qualquer um que está nos assistindo, se você está fazendo aquilo para ter lucro ou para tirar vantagem. Existe uma diferença entre ter lucro e ter vantagem. Uma diferença talvez não gramatical, mas ou talvez nem gramatical nem econômica, mas no mundo moral sim. Tá certo? Eu fazer essa caneca aqui. Vou fazer essa caneca aqui. E ela custou para mim R$8 a caneca. Ótimo, R$8. E eu sei que o preço de mercado hoje tá R$16. Opa, vou fazer a caneca por 15, 8, já ganhei lá um pouco, tal, paguei meus funcionários, tá tudo tranquilo. Agora vamos supor que a caneca é uma situação de necessidade. É um bem de primeira necessidade. Como aconteceu no Rio Grande do Sul, que eu vi isso lá. Pessoa querendo vender água por R$50, por exemplo. Eu vi isso. Você tá entendendo? Aí já é usura. Aí já é usura. Outra situação, você nunca reconhece... O perigo é da usura também subconsciente. Usura, então,
só para deixar a definição clara, seria lucro. Lucro distorcido. O lucro abusivo. O lucro abusivo. Tá. Por isso que eu falei, isso é uma diferença do lucro e do tirar vantagem. Eu falei, não é uma diferença gramatical, não é uma diferença do tamanho do negócio, mas no mundo da moral, sim. Porque eu pergunto isso porque, no meu entendimento, a usura era o resultado desse lucro através do empréstimo de dinheiro. Então, o empréstimo de direito é um tipo de usura. É o mais claro. Você tá entendendo? É igual falar assim, a prostituição. A clássica é a moça que tá ali na esquina, mas existem outros tipos de prostituição. Tá certo? Aquela é a clássica, todo mundo pensa naquela, pensa na garota de programa quando fala em prostituição, mas existem vários tipos de prostituição. Não. A internet, Sound of Freedom, você viu que é um tipo de prostituição onde forçavam crianças terrível. Então, a usura, a clássica é essa que você definiu. Eu empresto a juros, você tá apertado, é o cara da penhora que você chega lá desesperado, me dá o seu iPhone aí, eu falo, tá, eu te dou R$500 no iPhone. O R$500 no meu iPhone, meus brincos, não, você tá dando o quê? Você tá dando R$800 no meu par de brincos, que custou muito mais. Isso é usura, a clássica. Mas existe uma usura inconsciente, que às vezes não é tão, assim, alvo da reação crítica, mas ela é tão danosa e pecaminosa quanto aquela pessoa que tira o couro do empregado e no final do Natal dá uma cesta básica para ele com um panetone michuruca aí, sabe? Isso também é usura. A empresa teve um lucro exorbitante que todo mundo trabalhou. Não seria o momento de você começar a pensar em distribuição de rendas? Eu esqueci agora a expressão que eu Um usei. PLR bom pro pessoal, por exemplo, participação em lucro e resultado. Exatamente, por que não? Até, gente, se você não fizer isso por uma questão de cristianismo, faz pelo menos por uma questão de inteligência. Sim, pra manter a pessoa. Se a pessoa tá bem resolvida, ela não vai querer que aquela empresa entre em falência nunca. Então, a usura é sim, é pecado perante Deus. Ela pode ser hoje tolerada na sociedade, mas ela não é bem vista aos olhos de Deus. Então, bancos, por exemplo, que às vezes assim, um camarada ele pega o seu dinheiro. Eu tive uma situação interessante com um determinado banco aí, que uma pessoa... eu vou contar a situação sem dar nomes nem nada. A pessoa comprou um dos nossos produtos lá. Comprou, se não me engano, acho que foi até a posse. E na hora de passar, houve uma falha do banco que passou no cartão como sendo uma compra internacional e à vista. Aí a pessoa ligou para o não, tá errado, eu comprei dividindo aqui, veio à vista e como se fosse uma compra internacional, ainda taxado em moeda internacional. Nossa, foi uma falha mesmo. Não, fique tranquilo, resolva com o seu banco que nós vamos cancelar a sua compra para facilitar e o senhor passa o cartão de novo. Ah, beleza, muito obrigado. Fizemos isso. Cancelamos a conta dele e passamos de novo. Só que o que acontece? Não passou o cartão. Aquela primeira, não, passou. Mas sabe o que aconteceu com a primeira? Continuou cobrando. O banco falou o seguinte, tudo bem, a gente vai estornar o valor para você, só que no outro mês, como a sua conta vai vencer, como a sua fatura vai vencer agora daqui a uma semana, aquele valor... Você vai ter que pagar para depois e receber. ele não tinha o dinheiro, ele estava apavorado. Você entendeu? Eu não sei quantos mil reais à vista, assim, pá! O banco vai devolver, mas depois. E vai devolver na mesma quantidade do boleto dele. Ou seja, o cara ganhou o período de juros. Exatamente. Exatamente, porque ele jogou com esse dinheiro. Agora vamos supor se fosse o contrário. Se fosse eu que pegasse um dinheiro no cartão de crédito pelo mesmo número de dias, eles não iam cobrar o mesmo valor. Isso é usura. Então, pode ser que por ser um banqueiro rico, ultra mega power, bilionário, a minha crítica fique apenas como as cócegas de uma formiga na pata de um elefante. Não faz diferença nenhuma. Mas aos olhos de Deus, ele vai ser cobrado. Porque se você pensa, né? Quando esse aluno ele falou comigo, eu argumentei em termos econômicos. Eu falei, olha, mas é que... O aluno que falou que não era contra. Que ele falou, não vou investir em renda fixa porque isso pra mim é usura, eu não quero participar disso. Daí eu falei, tá, mas imagine que eu estou demandando dinheiro, eu preciso, urgentemente. Por uma questão até própria assim da minha vida, eu quebrei. Se eu não tiver dinheiro, eu não como agora, mas eu quero te pagar. E você me empresta, se eu te pago sem juros, você fez caridade comigo no final das contas. Só que não dá pra imaginar que toda uma sociedade extremamente complexa vai funcionar por conta de caridade. Você fez caridade comigo, mas uma outra pessoa que não tá nessa situação, um dono de negócio, que sabe que se ele tiver R$1.000 emprestado, ele consegue fazer 2.000 com isso em um ano.
e você fala, olha, eu vou te emprestar, você emprestou de graça, você deixou de usar os 1.000, no final do ano você recebe a mesma coisa, só que valendo menos por conta de inflação, sendo que esse cara tranquilamente poderia te pagar 10% de juros. Para ele estaria muito bom ainda, porque é menos do que ele teria que pagar para um banco. Mas ele foi irredutível, ele falou, não, Bruno, isso é uma questão de princípio, essa parte eu nem discuto. Eu falei, cara... Aí eu respeito realmente como uma pessoa segue, lembrando apenas um detalhe. O dinheiro que você está investindo não é seu, né? É do seu cliente. Então tem que ter uma ética nisso aí. Uma ética que está acima da moral permitida. Ética é diferente de moral, gente. Ética é um princípio inviolável, universal, que vale em todo tempo, em todo lugar. A moral é localizada. Sim. Então, o princípio ético é, tá bom, eu tenho lá milhões para negociar, mas não são meus. São milhões do grupo. Você entendeu? Então, quer dizer, eu tô pegando. Aí é o processo inverso. É como se eu pegasse um dinheiro emprestado com você, que é isso que muitos sistemas financeiros fazem. Eles trabalham com o dinheiro do cliente. Então é como se eu pegasse um dinheiro emprestado para você e eu te devolvo quanto você quiser. O próprio governo com o FGTS faz isso. É ridículo o que o FGTS vira, é ridículo. Um empréstimo a custo de inflação. De inflação, e ainda tem toda uma burocracia para eu tirar o dinheiro que é meu. E o governo ainda rota que liberou, no Rio Grande do Sul mesmo, liberamos tantos por cento do FGTS, como se fosse um favor, o dinheiro é meu. Sim. É como se agora eu estivesse deixando você ir com o seu carro para sua casa e falando, olha como é que eu sou bom, eu deixei o Bruno ir de carro ao invés de ir de ônibus. Poxa, agora, o que eu posso fazer diante disso? Para lembrar do exemplo do seu amigo aí. Eu volto àquela pergunta que você fez de Jesus. É lícito dar tributo a César? O tributo é injusto. Vamos eleger nossas batalhas. Ou, na linguagem original, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Compensa agora eu tirar meu dinheiro dos investimentos do banco por causa de toda essa situação que eu descrevi? Ou seria melhor o seguinte sentido? Eu vou brigar com aquilo que eu posso vencer. Eu não posso vencer os bancos. Eu não posso mudar a mentalidade financeira de uma estrutura, de usurpação, de usura. Não posso. Mas eu posso, com aquilo que vem à minha mão, agir conforme a nobreza da ética que eu tanto prego. Você entendeu? Eu não tenho como mexer com o dinheiro do cartão de crédito desse cliente, mas eu tenho como empresa de facilitar a vida dele, com os meus funcionários, com as pessoas que trabalham comigo. Então, ao invés de querer resolver o problema da floresta amazônica, comece não julgando lixo nas estradas. Você já está cooperando demais. E se a única coisa que você fizer durante toda a sua vida é não jogar lixo nas estradas, pode ter certeza. Para a história pode não ter feito muita diferença, mas aos olhos de Deus fez. Então, seja no seu no seu ecossistema aquilo que você gostaria que os mandatários fossem no macrosistema. Começar arrumando a própria cama para depois querer revolucionar a sociedade. Né? Exatamente. Mas esse aluno foi bem interessante porque ele falou, tô abrindo mão de renda fixa, mas ele investia em todo o restante, porque o restante ele não interpretava que era usura, né? Usura para ele era esse ganho de empréstimo de dinheiro. Então ele comprava empresas, ele ia ter uma parte em Bitcoin, outras criptomoedas se ele quisesse. Mas eu até, no final, dei um argumento para ele que ele falou, isso aqui me deixou pensativo. Embora ele tenha falado, não vou mudar a minha ideia, eu não vou investir em renda fixa. Depois ele começou a botar outros argumentos, rende pouco, não sei o que, etc, né? Mas eu falei pra ele, mas imagina se todo mundo pensar como você. Aí ninguém empresta, são pouquíssimas pessoas emprestando, então o custo do capital vai ser muito mais alto. Aí vai ficar um custo quase de agiota. Se todo mundo empresta, como é uma competição, muito capital para ser emprestado para menos gente, então a tendência é que a taxa de juros fique mais baixa. Ele falou, você tem um ponto, mas voltamos à questão. Uma vez eu li nos Estados Unidos uma coisa interessante, duas parábolas. Uma falando da situação do Brasil, outra falando como é que é o modo de economia americano, né? A ideia do Brasil é que falaram que às vezes o problema é que a gente burocratiza demais as coisas, inclusive a nossa atitude como cidadãos. Sim. A gente burocratiza tudo. E para praticar o bem, aí você burocratiza mais ainda. Dizem que uma vez teve uma corrida de barcos de equipe, sabe? Barco a remo. E os japoneses chegaram em primeiro lugar. Os brasileiros chegaram em último lugar lá, né? Aí foram estudar os japoneses para ver qual que era o segredo deles. Os japoneses tinham um líder de equipe e 9 remadores. Os brasileiros tinham 10 líderes de equipe. Aí falaram, então vamos mudar. Aí eles colocaram um líder de equipe apenas no Brasil e foram de novo. Perderam novamente. Pior ainda, o ranking pior ainda do que o anterior. Foram ver por quê. Os japoneses, a mesma coisa. Um líder de equipe, 9 remadores. Os brasileiros tinham um líder de equipe,
um gerente de assuntos de remo, um gerente de água, um secretário disso, um adjunto daquilo e tudo mais, e um remador. Aí chegaram à conclusão que era o remador que não estava cumprindo o papel dele na empresa, vamos terceirizar. Vamos terceirizar. A outra história é com relação também à ideia de você ter a coragem de gastar. Havia uma cidade que todo mundo estava devendo todo mundo estava bancarrota. E chegou uma equipe de cinema ali, o camarada chegou no hotel da cidade e falou assim, olha, eu quero ficar com a minha equipe aqui no hotel, que talvez nós vamos rodar um filme na sua cidade. E se eu rodar, eu vou precisar de todos os quartos desse hotel aqui por pelo menos 6 meses. O cara, tudo bem, tranquilo. Posso reservar os quartos, sim. Só que mediante pagamento adiantado. Ele falou, não, mas eu nem sei se eu vou ficar na cidade, meu amigo. Olha, você que sabe, o único hotel da cidade é o meu, eu não posso garantir. Mas eu preciso, não posso garantir. Tá, mas e se eu rodar a cidade e descobrir que eu não quero rodar o filme aqui? Não tem problema, eu te devolvo todo o dinheiro. O cara, tá bom. Quanto é? Tanto. Tirou o dinheiro, pagou lá, fez o Pix. Aí o camarada pegou aquele Pix. Quando o diretor de cinema saiu para verificar a cidade, o dono do hotel já pegou aquele dinheiro que chegou na conta, pagou todos os fornecedores que ele estava devendo, todos os empregados que ele estava devendo. Os empregados animados saíram já com dinheiro e foram também pagar as dívidas dele. Pagou a padaria, o dono da padaria pagou o supermercado, o outro pagou, todo mundo pagou aquela coisa toda e tal, todo mundo feliz. E no final das contas, o último lá que estava devendo uma bolada de dinheiro para o dono do hotel, falou, rapaz, olha, a cidade voltou a rodar o comércio, me pagaram aqui, aumentaram as minhas vendas, tenho dinheiro aqui, vou te pagar. Beleza, pagou o dono do hotel. Nisso, o diretor de cinema volta no final do dia. Fala assim, olha, rapaz, que pena, a cidade não atende ao que nós precisamos. Não vai dar pra gente ficar aqui. Ele falou, não tem problema. Ele tinha recebido o dinheiro do cara. Rodou a economia inteira que tuas dívidas e foi embora. Entendeu? Então, às vezes, o ideal também em situação de crise, a gente tem que poupar. Lembra que eu falei dos 37? Uhum. Mas também saber dividir. Aqui é a última conta. Você guarda 30 da reserva técnica e os 70... Não dá só pão para o seu filho, não. Começa a abençoar a vida de outros. Você vai ver que a prosperidade vai crescendo, crescendo, crescendo. De novo, eu volto a falar do Cenoura Bravanel do Silva, porque recentemente foi o falecimento dele, o nome dele está em alta. Eu quero pedir licença para dar o exemplo dele. O Silvio Santos nunca brigou por audiência com a Rede Globo. E foi a única emissora que a Globo respeitou mesmo, que falou assim, vamos botar isso aqui depois do Silvio Santos. Mas o que ele fazia? Chegava uma atriz lá, menina, você é muito boa, você tem que ir pra novela, é na Globo. Eu já te dei o máximo que você pode aqui. Não ficava só pra mim. Ele viu que a competição pode ser feita de outra maneira. Tem espaço pra mim e pro outro, é melhor do que eu devorar o outro. Tanto é que o Silvio Santos nunca ficou desesperado com os números altos da Rede Globo. Então vamos aprender também a abençoar o outro, não ficar guardando só pra si, não. Em Israel, tem 2 volumes d'água importantes. O Mar da Galileia e o Mar Morto. Ambos são alimentados pelo Rio Jordão. A diferença é que o Rio Jordão nasce lá em Bânias e ele vem descendo e faz o Mar da Galileia. Mas depois que ele faz o Mar da Galileia, ele sai do Mar da Galileia e continua descendo para alimentar o Mar Morto. Só que quando ele chega no Mar Morto, ele não deságua para lugar nenhum. Resultado? O nome já diz tudo. É o Mar Morto. Não tem peixe, não tem vida, não tem nada. O Mar da Galileia tem peixe, tem vida, tem tudo. Porque ele recebeu e também contribuiu. O outro só recebeu. Pode parecer uma historinha de... Não, mas isso funciona na vida. Eu posso falar pela minha própria experiência. Quando você recebe e abençoa outros, melhora. Eu dou o exemplo do museu do UNASP. Como eu falei, a gente fez o Bíblia Comentada, construímos o museu, e o museu já está ajudando em filantropia em vários elementos. O museu está sendo uma bênção. Nós recebemos 10 mil pessoas por mês. Que legal. Na cidade de Engenheiro Coelho. Eu estou a 188 quilômetros de São Paulo. Não está aqui na Avenida Paulista. Não é uma cidade turística. Não é uma cidade turística. E eu recebo mais pessoas visitando o museu, 10 mil mês. E eu já estou com a agenda lotada até dezembro. Do que muitos museus grandes aí. Mas porque o pessoal vai, investe, não, isso aqui vai dar benefício, isso aqui eu vou... Então, seja o Mar da Galileia. Não seja o Mar Morto.